há 8 dias, o Brasil vive dias de tensão. Tal como em 2013, quando o movimento da passagem de ônibus cresceu, nós vimos a greve dos caminhoneiros ganhar apoio e também mais reivindicações. Para tentar entender o reflexo de toda essa mobilização na nossa sociedade, nós vamos receber então aqui o sociólogo Marcelo Diziuta e o advogado Vinícius Boeira. Sejam bem-vindos. Boa noite. E eu quero lembrar que o pessoal pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, com as suas perguntas aos nossos convidados e também as suas impressões sobre o momento que a gente está vivendo. Primeiro, cada um com a sua visão. Qual o balanço que podemos fazer da paralisação dos caminhoneiros até o momento? Começa com o professor Diziuta. Olha, a gente tem um balanço que tem que ser feito de forma diferenciada, porque são diferentes atores dentro desse movimento, né? Esse movimento ele tem já as características do que foi, como tu citou, já o movimento de 2013. São muitas pautas, muitos atores, a dificuldade de encontrar lideranças. Então a gente não pode enxergar da mesma forma como foi conquista para um, nem sempre reflete no outro. A desoneração da folha de pagamento, por exemplo, isso diz respeito às grandes empresas do setor de transporte. O cidadão aquele que faz um frete de manhã para comer de tarde, que tem aquele seu caminhãozinho que é dele que vive, esse sujeito ele está muito de estopim de canhão, né? Porque, na verdade, para ele ainda não houve, de fato, uma ação que ele enxergue ali na bomba, de fato, acontecer. Ah, vai baixar, vai ter uma política de preço, vai... mas de concreto, para esse setor, que é o setor que eu me solidarizo, no caso, que são os autônomos, os pequenos trabalhadores do volante, eles realmente estão com dificuldade de ver avanços. Agora, já os grandes setores, né, esses já, pelo jeito, já estão levando a sua fatia, né, que, como sempre, é bem gorda, né? Bom, a gente pode ver, em cima dessa perspectiva, há realmente um momento em que a gente vê que alguns pontos do Rio Grande do Sul ainda há mobilização, outros não. Então, a mobilização já está se desfazendo. Dá para acompanhar essa visão do professor Diziuta, doutor Vinícius? Eu vejo que a mobilização dos caminhoneiros, de plano, já de pronto, recebeu um apoio, segundo as pesquisas, de mais de 80% da população. O que primeiro demonstra o descontentamento da sociedade de maneira geral, generalizada, com a situação econômica que nós estamos vivendo, com a crise econômica. E a sociedade acabou aderindo e apoiando, direta ou indiretamente, os caminhoneiros, seja por postagens em redes sociais, seja por bandeiraço, passeatas, que nós vimos acontecer principalmente no dia de ontem em várias cidades do Brasil. A sociedade aderiu a manifestação, mesmo com aquela disfunção, aquela obscuridade com relação à pauta dos caminhoneiros, ou seja, no meu ver, a paralisação, a movimentação dos caminhoneiros, ela teve uma pauta muito específica, muito setorial, e esta pauta de reivindicações não ficou clara para a sociedade. E a sociedade acabou apoiando mais pelaquela sua revolta com relação à situação como está. O que mais ou menos se assemelha ao que tu disseste dos movimentos de 2013, onde foi um crescente muito grande, porque cada um vinha com a sua reivindicação. Ou seja, se pegar essas movimentações de 2013 para cá, as grandes passeatas que teve, que acabaram culminando com a deposição da presidente Dilma, se observava que cada pessoa ia com um cartaz diferente, não tinham cartazes específicos com uma pauta única. E o que acabou se vendo é que os caminhoneiros estão mais ou menos se contentando com a redução do preço do diesel na bomba para abastecimento. Ou seja, uma visão específica e de curtíssimo prazo. Ou seja, a revolta que a população tinha, que era com relação à alta carga tributária incidente sobre os combustíveis, que supera os 50% na média, e é uma carga tributária que ela é tributada de uma maneira confusa para a média da população, ou seja, o sistema de tributação dos combustíveis é por substituição tributária, ou seja, o Estado entende que lá na bomba, quando alguém for abastecer, a gasolina vai ser cobrada a R$ 6,00, ele vai botar os 30%, no caso do Rio Grande do Sul, de ICMS, em cima dos R$ 6,00. Mas o posto tem posto que está vendendo a gasolina a R$ 4,35, outro está vendendo a R$ 4,50, mas o Estado entendeu que era R$ 6,00 quando fez o cálculo e aplicou o ICM. Então, a carga tributária acaba sendo superior àquela carga que está escrita na lei, que seria 30%. Sim.
E esta foi a revolta da população, em cima da alta carga tributária. Só que nós temos que entender que a carga tributária ela é necessária porque o Estado está muito grande, o Estado está muito pesado e não cabe mais no bolso do cidadão. E não adianta nós irmos para a rua reclamar que tem que tirar o imposto de cima dos combustíveis, porque esse imposto vai ser transmutado para outro lado. O Estado tem necessidade de arrecadar. O que a sociedade tem que entender, e é neste ponto que eu vejo que foi falha a movimentação dos caminhoneiros e das grandes lideranças que estão surgindo e dos movimentos que estão liderando isso, é que não está se compreendendo que tem que reduzir o tamanho do Estado. Se não reduzir a linha da despesa, não vai ter como reduzir a linha da receita. Ou seja, nós temos que ensinar e mostrar para a população que o que precisa ser feito é reduzir a carga tributária, reduzindo a despesa. Se nós não reduzirmos a despesa do Estado, não vai reduzir a receita. Aí começa o debate, porque aqui eu tenho certeza que a perspectiva vai ser diferente a partir do professor Diziuda. Quero lembrar que daqui a pouquinho eu vou começar a ler as participações. Você pode ir mandando, mande nome e cidade, né, se você quer participar do nosso debate, com perguntas e comentários, 99588-2374. Eu vou pegar esse gancho para a gente estabelecer o debate em cima disso. Por quê? Estou lembrando, lá em 2013 começa com a passagem, mas pede reforma política. A população cria uma pauta, pelo menos, que é consenso de todos. Aqui a gente esperava, pelo menos é a análise que eu faço, de que o diesel poderia motivar também a bomba de gasolina, que vai ser a queixa, é uma das queixas da população. Em cima dessa perspectiva sobre a carga tributária, e aqui tem espaço para o professor até mesmo divergir sobre o tamanho do Estado, a estratégia do governo para compensar o desconto de 46 centavos no diesel é a reoneração da folha de setores empresariais, como a gente disse antes, que deve gerar aproximadamente 3 bilhões de reais de receita. E não descartou, e aí está o ponto, não descartou aumento de impostos. Quem vai pagar a conta da greve nesse contexto, nessa perspectiva? E aí dá para trazer também, professor, a perspectiva do doutor Vinícius, do tamanho do Estado. É necessário ainda se arrecadar mais do que se arrecada? Olha, a gente, nesse caso específico, obviamente todo mundo quer baixa de impostos, porque isso gera dinheiro na economia, gera empregos. Ok, ninguém aqui está dizendo que a carga tributária é ao contento, que ninguém está contente. Mas antes de nós falar do tamanho do Estado, a gente também tem que falar as opções que o Estado faz. Por exemplo, se dizia que o Estado não deve subsidiar a gasolina da Petrobras porque isso tira a competitividade da empresa no mercado internacional. Ok, hoje a Petrobras segue regras do mercado internacional, que agrada os grandes acionistas, em especial os acionistas internacionais. Ou seja, eu não entendo como ter uma Petrobras privada, que às vezes a gente vê essa discussão, uma Petrobras privada vai fazer exatamente o que essa Petrobras faz, uma opção pelo capital, opção pelo lucro, pelo ganho dos acionistas. A Petrobras está dando lucro há meses já. Só dando lucro para quem? Para você que está abastecendo no posto de gasolina? Para o pequeno caminhoneiro? Não. Para aquele investidor lá da Shell, aquele investidor dos grupos estrangeiros. Agora pergunto, se a Petrobras for privatizada, esta nova dona da Petrobras, que provavelmente seja uma empresa estrangeira, porque aqui nós temos dificuldade de capital para alguém no Brasil comprar a Petrobras, alguém no exterior que compra a Petrobras, uma Shell, uma Mobil, ela vai estar praticando preços como esses para contentar o mercado internacional, ou ela vai estar praticando preços que estejam de acordo com a realidade do povo brasileiro? O problema da Petrobras, o seu tamanho, está aquém da sua capacidade, principalmente no refino. A refinaria Alberto Pasqualini trabalha com menos de 70% da sua capacidade de refino. Então, vamos refinar petróleo aqui, que diminui a nossa dependência da importação de gasolina refinada. Ou seja, é uma opção do Estado, não é o tamanho do Estado. Claro que a gente pode discutir o tamanho do Estado, não tem problema nenhum, mas também vamos discutir as opções que o Estado faz. A quem ele está a serviço nessa questão da importação, dos grandes lucros da Petrobras, do envio de lucros para o exterior, que paga bem pouquinho imposto. Vamos falar a verdade, quem remete lucro para o exterior paga pouco imposto. Quem tem grandes heranças paga pouquinho imposto. O aviãozinho do seu Luciano Huck, que é financiado pelo BNDES, paga nada de imposto. Agora o Chevetinho, 87 lá, esse aí paga seguro obrigatório, esse aí é taxado na hora de trocar o documento. Então vamos entender, existe uma discussão sobre o tamanho do Estado, não nos furtamos a ela, mas também vamos discutir as opções que o Estado faz. Sim. Há quem diga que, quer lembrar, na sexta-feira a gente recebeu o professor Bruno Lima Rocha, que é especialista em relações internacionais, é cientista político da Unicinos. Ele disse o seguinte,
a questão energética é um ponto estratégico para ele, pelo menos na questão Estado, na nossa soberania. E aí a Petrobras seria um importante ator, dá para imaginar assim? Vamos voltar nessa questão, a questão dos impostos também, por favor. Eu quero, primeiro, o Estado brasileiro está a serviço, sim, das grandes corporações de funcionários públicos e do establishment que está atual. A questão da energia ser estratégica, não há dúvida. A energia é estratégica para qualquer estado, mas o estratégico é tu ter energia, tu ter petróleo, tu ter gasolina, tu ter combustível, tu ter energia elétrica, e não que este fornecimento esteja na mão do Estado. Isso não é estratégico, e isso já está mais do que provado. O problema da Petrobras, e eu vou tentar ser o mais conciso, mas que permita ao nosso telespectador compreender, a Petrobras teve um rombo violento, estratosférico, que assustou a todos nós nas administrações petistas através do roubo, da fraude. Teve. Só que isto foi 1/3 do problema, ou 1/4 do problema que a Petrobras teve. 3 vezes maior do que o rombo através dos roubos e das fraudes que o PT e seus associados praticaram, foi a contenção de preços da Petrobras. A Petrobras absorvia a movimentação, a diferença de preço do mercado internacional para manter o congelamento, para manter a inflação estável no período da Dilma, e a absorção de prejuízo acabou gerando um rombo 3 vezes superior ao que foi roubado pelas quadrilhas que assaltaram a Petrobras. Ou seja, hoje o problema da Petrobras é muito mais por ter contido a variação de preços do que pelo roubo. E isso é um problema. E agora o erro que o governo está praticando é exatamente isso, porque ele está absorvido pelas corporações de funcionários públicos, entre eles os funcionários da Petrobras e os fornecedores das estatais, porque ele está aplicando uma teoria de mercado na hora de praticar a venda, mas ele não pratica essa teoria de mercado mantendo o monopólio. Ou seja, se nós tivéssemos a quebra do monopólio da Petrobras, nós teríamos a queda do preço na bomba para o consumidor final. O problema é que a Petrobras está aplicando teses de mercado na prática de preços, mas não pratica na busca de mercado. Então, o problema é que a Petrobras tem que ser privatizada, é óbvio que tem, mas não como um ente só, um monolito. A Petrobras tem que ser picada, ela tem que ser dividida. Ela não pode ser privatizada para um único dono, porque nós vamos continuar com o monopólio. O problema maior da Petrobras, tem o problema dela ser público? Tem, mas o maior problema é por ela ser monopolista. Esse é o problema maior. E com relação, só para concluir o raciocínio, para que o telespectador compreenda a minha linha de pensamento, o problema do Estado é que a Constituição de 88, a nossa dita Constituição Cidadã, foi engessada de tal forma que 82% da arrecadação tributária, ou seja, 82% do orçamento é comprometido e é imutável. Qualquer presidente que assuma, num sistema presidencialista como o nosso, vai poder mexer em 18% só da receita. Então, todos esses roubos que nós vemos, toda essa corrupção assustadora, o tamanho e o volume de dinheiro que é roubado, ela representa menos de 18%. Sim. Porque 82% está comprometido e é imutável, principalmente com o pagamento de salário dos funcionários públicos e de aposentadorias do setor público, que deu, com 10 milhões de beneficiados, 6 milhões na ativa e 4 inativos, deu um rombo de 174 bilhões de dólares. E a previdência dos funcionários da iniciativa privada, ou seja, dos cidadãos brasileiros de segunda classe, com 102 milhões de pessoas, deu um prejuízo de 165 milhões. Ou seja, uma previdência de funcionários públicos 10 vezes menor dá um prejuízo maior do que os outros 102 milhões. Ou seja, existe uma diferença muito grande e isso é o que quebra o Estado. Eu preciso atender a nossos telespectadores, está bombando, olha, não sei se eu vou conseguir atender todos, mas não deixe de mandar. 99588-2374, mande seu nome e cidade, como por exemplo o Elton de Nova Santa Rita. Gostaria de saber se há possibilidade de uma intervenção militar no governo Temer, porque a mídia pouco fala sobre isso. Nós temos uma pergunta, aqui a mídia fala sobre isso. Eu posso responder, querido isso. Elton? Obrigado pela participação. E a gente tinha aqui, há registros de muitos caminhoneiros pedindo intervenção militar e até mesmo populares, como a gente viu em Pelotas. Confirma, Guilherme? Se eu não me engano. Pelotas, né? Nesse contexto, há espaço para ações contundentes dos militares. O que significa essa ideia para vocês? Começa com o professor Dziuta. Bem, já que falaste dos ganhos exorbitantes dos funcionários públicos, né?
As filhas dos militares também é um grande exorbitante, né? Sem dúvida. Então os militares vão... E pior do que exorbitante, as pensões das filhas dos militares é um negócio nojento, porque não é possível que uma mulher casada com 50 anos continue ganhando... Casada de fato, mas não de direito, ganha pensão. Isso é um absurdo. Os militares não têm nenhuma prova concreta que eles vão resolver isso aí, ou ao contrário, eu vejo que muitos problemas são heranças. A carga tributária no período militar já era altíssima, vou falar a verdade. Os militares criaram todas as nossas estatais. Esse Sim, é o problema. o tamanho do Estado, então, se nós formos falar do tamanho do Estado no tempo do regime militar, então, sabe? Mas o que eu queria só chamar a atenção para a questão do funcionalismo público é o seguinte, o regime de trabalho de um funcionário público é muito diferente do regime de trabalho de um trabalhador privado, não tem fundo de garantia, não tem umas outras coisas. Claro, podemos dizer que tem estabilidade, ok, são equivalências. Mas, vamos dizer a verdade, não é o funcionário público que causa esse problema de contas. É só a gente ver o que vai para pagamento e amortização dos juros da dívida. É muito maior do que vai à Previdência. E eu gosto sempre de citar uma pessoa que é o ex-governador Jair Soares, para ninguém dizer que a gente cita gente da esquerda. O ex-governador Jair Soares tem uma fala precisa que prova que a Previdência não dá prejuízo, mesmo com funcionários públicos. Então, o ex-governador Jair Soares é alguém que depõe a favor de quem está dizendo que não é o funcionalismo público. Existem outras variáveis, mas concordo, acho que a gente pode achar um meio termo aí para ter nas aposentadorias também, porque é incabível realmente que a gente tenha gente que se aposenta com mais de 100 mil reais. Agora, realmente professor, não dá para defender. E ainda para manter esse foco sobre a intervenção militar, existem, por exemplo, na internet materiais que tentam desconstruir a ideia de ditadura com intervenção. Há espaço para isso? O Exército poderia ser protagonista de alguma forma? Como foi, de certa forma, com a escolta, por exemplo, realizada por alguns caminhões-tanque? Eu só quero para dizer sobre essa coisa de intervenção e ditadura. Quando o governo Castelo Branco assumiu, ele assumiu com o compromisso de fazer a eleição de 66 e não fez. Existia um golpe dentro do golpe, que é o AI-5 de 68. Então, a gente pode começar com a coisa mais pacífica, os militares distribuindo flor na rua para a população. A tendência é que evolua para um regime tirano, ditatorial, como foi a partir de 68. E todo mundo sabe a origem da frase do Renato Russo, aquela que país é esse, né? O presidente da Arena, em 1976, vai para a TV garantir que nós teríamos eleição em 78 e ainda disse que país é esse que não se acredita na palavra do presidente da República, o senhor Geisel. Hoje a gente sabe as atrocidades que o Geisel e o Figueiredo fez e sabe que eles não cumpriram com a ideia da eleição em 78 também. Os militares não cumpriram com nada do que acordaram. Só deixaram o poder porque estavam caindo de podre realmente pela inflação do governo Figueiredo, por todas as dificuldades que existiam. Então não dá para confiar nessa coisa de militar arruma e entrega o poder. A história não nos diz isso. Doutor Vinícius? Eu vejo o problema, um grave problema que vai ser qualquer tomada de poder pelos militares, é que tu sabe como começa e tu não sabe como termina. Esse é um grande problema sempre, né? Ou seja, tu não vai conseguir que quem tomou o poder devolva-o, dificilmente ele vai devolver de pronto e alegremente. Mas a possibilidade de intervenção militar, ela está prevista na nossa Constituição, e ela tem que ser chamada por um dos chefes dos três poderes. No Brasil nós temos três poderes, legislativo, judiciário e o executivo. Qualquer um desses três chefes de poder pode chamar uma intervenção militar. Acho muito difícil que ocorra, a não ser que a situação de segurança pública saia do controle, que até se assustou-se um pouco com essa movimentação nos últimos dias, que não vejo que não é para tanto. E a intervenção, se ocorresse, ou seja, vamos dizer que esse movimento cresça de tal forma que cria um desabastecimento generalizado, teria que o Temer chamar os militares e renunciar. Sim. E aí teria-se que chamar o vice-presidente, o atual, na linha sucessória seria o Maia, presidente da Câmara. Acabou de nos dar entrevista. Acabou de dar entrevista. Assumiria, só que ele assume já fraco, assumiria como uma múmia na presidência, assim como o Temer já está, ou seja, ele já não tem mais poder nenhum. Sim. Acho que o Maia também não resistiria. Teria que se chamar depois a Carmen Lúcia, presidente do STF, e acho que isso criaria uma bagunça institucional muito grande, que não sei como nós iríamos terminar com isso. Então eu não vejo hoje, legalmente existe a possibilidade, a previsão legal, mas eu acho muito difícil isso vir a ocorrer, a não ser que nós começamos com distúrbios, com quebra-quebra nas ruas, e eu acho isso, não vejo que esteja suficiente para isso ocorrer
Bom, ficou faltando tempo para uma questão muito importante, mas eu vou deixar ela aqui já com um convite para o professor Dziuta e também para o Dr. Vinícius comparecerem numa outra oportunidade, até porque os reflexos da crise permanecem. Então, a pergunta seria o seguinte: o impacto de tudo isso no cenário eleitoral de 2018, a gente sempre lembra que temos eleição esse ano. Ontem, só para deixar o registro, houve registro de panelaços e buzinaços durante o pronunciamento do presidente Temer. Então, assim, eu já vou adiantar um pouco da resposta. Que vamos ter reflexos do que aconteceu agora nas eleições? Sim. Agora, quais reflexos? Quem pode ser, né, identificado como protagonista de alguma forma ou antagonista? Quem vai estar relacionado com quem? Por exemplo, vamos lembrar Meirelles na Fazenda, vamos lembrar Rodrigo Maia, de certa forma, no governo, vamos lembrar o MDB, né? Enfim, a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, os nossos convidados, o Dr. Vinícius Boeira e também o professor Marcelo Dziuta, sejam sempre bem-vindos. E quero agradecer as milhares de participações que a gente recebeu hoje durante a nossa conversa. Algumas a gente conseguiu colocar na tela, outras a gente trouxe o questionamento. Então, um forte abraço para você aí de casa, como a gente tem o Sidney agora, entre outros que não param de chegar. Dentro do possível, a gente repassa para os nossos convidados. Então, todos sejam sempre bem-vindos ao Conexão RS.